Mas é um ano. Se for ver alguns textos, vai falar 2 anos. Mas 2 anos, 90% dos casais vão engravidar nesse ano. Mais 5% se esperar mais um ano. Por isso que um ano é um consenso mundial. Só que depois, mais próximo dos 35, a gente acelera esse período para 6 meses para não atrasar muito um diagnóstico. Nesse período não se faz nada, a não ser que você detecte uma anovulação. Porque se o casal ovula, né, se tem um sêmen bom, você tem que aguardar engravidar mesmo. Sem fazer muito exame invasivo, né? Radiografia de trompa que incomoda, é doloroso. Ele não faz, o casal chega, eu quero engravidar, não faz uma radiografia de trompa. Deixa tentar um pouco. Depois, senão nós vamos medicalizar e fazer exame desnecessário em muita gente. Depois desse tempo, aí sim você investiga e tenta ver por que não engravidou. Mas algum medicamento chega a ajudar depois de diagnosticado? Até depois ou não? de um tempo. Essa existe um tratamento que chama de coito programado, que é tomar medicações para estimular a ovulação, para ajudar o casal a engravidar. A gente tem que ter um cuidado com esse uso dessa medicação, porque o casal que é fértil vai engravidar, tem tudo para engravidar. Se eu dou uma medicação que eu estimulo a ovulação, eu aumento o risco de ter uma gravidez múltipla. O que acontece porque essas drogas estimulam, né? Então, a pessoa que está ovulando, que é fértil, se ela toma uma medicação dele, a gente não quer uma gravidez múltipla. Pode ser até bonitinho fazer os gêmeos no parque e tal, mas a gravidez é mais complicada, tudo é mais complicado. Então, não é uma indicação médica. De risco, isso. Né? A gente não tem objetivo de fazer gravidez múltipla. Se tiver que vir, que venha dado por Deus, né? Mas não promovido por homem. Espontâneo é outra coisa. Exatamente. Espontâneo é porque tinha que vir. Mas você... Bom, só para completar, então, quem não tem infertilidade não deve usar a medicação. Bom, quem não ovula, essa é a indicação clássica. Eu não ovulo, remédio para ovular. Em algumas situações, você pode, olha, é ovulatória, não estou achando uma causa, posso até estimular um pouquinho a ovulação. Mas muitas vezes só isso não vai resolver. Eu queria perguntar, sendo um homem, eu não entendo muito bem disso. A menstruação é sinal de que a mulher ovula, ou não necessariamente? Eu pergunto isso porque muitas mulheres jovens, talvez recém-casadas, estão nos assistindo e talvez não sabem nem que não ovulam ou que ovulam, né? Como é que seria isso? Acho que isso é uma ótima pergunta. A mulher que menstrua regularmente, mas bem regular, 28, 30 dias, ela tem uma grande chance de ser ovulatória. Ela não precisa se preocupar com isso a princípio. Por outro lado, a mulher que ovula a cada 2, 3 meses, 6 meses, ela é anovulatória ou ovula raramente. Então, essa aqui, olha, eu tenho 2, 3 meses que eu estou tentando engravidar, mas minha menstruação vem a cada 3, 6 meses, ela não tem que esperar 6 meses, 1 ano. O organismo está mostrando para ela que ela não é ovulatória. Então, essa pergunta sua é muito interessante. Quem menstrua todo mês, quase certamente ovula. Às vezes a gente faz uma dosagem de hormônio para ver se tem outros fatores influenciando a qualidade da ovulação, ou até para confirmar a ovulação. Mas quem tem ciclo bem regular, porque essa descamação do endométrio, que é a menstruação, ela é uma sequência de eventos que são desencadeados pelos hormônios. Então, quem tem ciclo anovulatório não vai funcionar tão bem. Por isso a endometriose é tão difícil, às vezes, de diagnosticar, porque existe uma sequência de situações que você tem que ir descartando, é isso? O problema da endometriose é que ela é uma doença de manifestações muito, muito diversas. Então, tem pessoas que têm uma endometriose pequena e tem dor intensa. Tem pessoa que tem uma endometriose espalhada em toda a pelve e não tem sintoma nenhum. Você descobre numa avaliação de uma laparoscopia por infertilidade, ela tem a pelve inteira cheia de endometriose. E não dá para pedir de todo mundo uma laparoscopia de cara. Você vai fazer uma cirurgia e muita gente desnecessária. Eu queria perguntar para vocês, o senhor também pode trazer informações aqui, e a Mônica também especificamente, a impressão que eu tenho é que hoje em dia essa questão da infertilidade ela é muito recorrente na nossa sociedade. E aí devem ter vários fatores que levam a isso, mas eu não sei se é porque a gente começa a procurar sobre o assunto e aí você começa a ver realmente acontecendo. É igual quando você quer comprar um carro. Enquanto você não decide que carro que você quer, todos os carros passam na rua. O dia que você escolhe o carro que você quer comprar, você só vê aquilo que você quer comprar. Né? Então, a gente trata muito desses assuntos aqui de gravidez. A Mônica está falando sobre adoção aqui e daqui a pouco vocês vão poder falar também que é a outra opção que vocês estão buscando agora. Né? Teria uma estatística para dizer assim,
a cada quantas mulheres, X mulheres, sofrem de infertilização ou infertilidade e que buscam a opção da adoção? Vocês teriam essa informação para passar? Não, assim, especificamente não, mas a gente vê lá no Ministério que muitos casais tentaram a fertilização ou a inseminação. Sempre chegam lá depois de passar por todo o processo. Passam, eu tenho, por exemplo, casais que passaram por 7 tentativas. Meu Deus. 5 tentativas. Aí eles chegam lá assim, detonados, principalmente as esposas, por causa da dor, da ansiedade, da preocupação, da questão financeira também. E aí a gente tem que pegar o casal e trabalhar com eles, porque a adoção, ela não pode ser vista assim como, eu já fiz tudo, eu tentei tudo, agora não tem mais jeito, então agora eu vou adotar, né? Então, assim, aí a gente vai trabalhar, vai explicar que é um privilégio, vai explicar o que é adoção no coração do pai, né? A gente tem no Ministério psicólogo para poder estar acompanhando as esposas, principalmente, não só as crianças, como o casal se precisar, mas normalmente a esposa, né? Para ali ela ter a certeza de que é um chamado, é uma missão e partir conscientemente para adoção. E a Mônica sabe o que está falando, porque ela tem 2 filhas adotadas, né, Mônica? Tem 3 filhos, veio um naturalmente e 2 adotivas, né? Eu até queria perguntar para a Mônica, só me confirma a sua história. Eu lembro que você veio aqui, contou seu testemunho, até pode contar, fazer uma revisão, né, de tudo que a gente ouviu aqui, mas você tentou por um tempo, né, engravidar, não conseguiu e adotou. E depois disso você teve um filho de forma natural. E eu quero passar essa pergunta para o doutor. Como que a gente pode avaliar o caso da Mônica? Ela era uma mulher infértil ou ela era fértil e talvez pela ansiedade ela não conseguia engravidar? Não, mas aí, porque no caso foi assim, logo quando eu me casei, eu e meu marido, a gente já queria ter filhos. Então, na lua de mel, nós já começamos com essa meta, com esse objetivo. Voltamos e eu não estava grávida. Então, nós passamos 6 meses na tentativa. Aí eu procurei a médica e ela me falou, você precisa tentar mais 6 meses, 1 ano, como o senhor falou que seria uma boa média, né? Tá bom, nós ficamos mais 6 meses. E quando a gente foi fazer os exames, estava tudo normal, tudo perfeito. Ele foi detectado que ele tinha ficado estéril. Aí nisso, eu particularmente não quis fazer nenhuma tentativa. Foi nos apresentado inseminação, fertilização, mas na minha cabeça era assim, se eu tentar e não conseguir, eu vou ficar pior do que eu estou agora. Então, eu vou entregar isso tudo para Deus. Nesse processo, eu tive o conselho da adoção. E então, nós partimos direto para adoção. 10 meses depois que eu tinha adotado as meninas, eu engravidei. E o Renato não fez nenhum tratamento. Na realidade, igual eu já falei aqui antes, ele ainda é estéril. Então, assim, o que aconteceu no nosso caso foi verdadeiramente um milagre de Deus. Num determinado dia, essa esterilidade saiu e eu engravidei, porque 12 anos depois, meu menino faz 12 anos em abril. E ele ainda continua no quadro de esterilidade. Mas aí a situação era com ele. Com ele, não era com você. você. Deixa eu até entender a pergunta também, depois a Márcia vai responder então também. A ansiedade nesse momento atrapalha? Eu vejo esses mitos pelas grávidas, que minha esposa está grávida. Então a gente não estava esperando e algo aconteceu, a gente deu graças a Deus por isso. E a Luciana até brincava comigo. Então, vai ver, a gente não tá, por eu não estar nem um pouco ansiosa quanto ao fato, aconteceu. E tem mulheres que a gente conhece que estão demasiadamente ansiosas e dizem que isso atrapalha também na fertilização. Bom, então vamos por etapa. Primeiro, até a gente não usa muito o nome estéril, usa mais infértil, porque, quer dizer, às vezes a pessoa fértil tem uma probabilidade normal de engravidar. Existem pessoas com uma probabilidade menor ou muito pequena, né? Então, por exemplo, o caso do homem com o exame alterado, primeiro que ele pode ter algumas flutuações ao longo da vida, né? Então, pode ter um momento que ele flutuou um pouquinho. E é difícil a gente conversar com o casal sobre probabilidade. Por quê? Na verdade, precisa de um óvulo e um espermatozoide que funcione, né? Naquele dia, né? E são milhões que são ejaculados, né? Então, fala, olha, precisa de chegar um tanto lá, ficar trombando no óvulo e um entrar, né? Mas por que precisa ter 20 milhões, 15 milhões? Para fazer todo esse movimento para chegar um lá. Por isso que às vezes... A união faz a força. Por isso que às vezes a probabilidade dela era muito pequena e conseguiram engravidar uma vez, né? Então, a gente tem até dificuldade de falar estéreo, né? Estéreo porque talvez com a trompa... Você vê pessoas com a trompa muito ruim, que não era para funcionar e um dia engravida. Pessoas que passaram a vida fazendo tratamento, um dia engravidam, né? A probabilidade era muito pequena, né? E um dia conseguem.
Uma outra coisa é... Questão da ansiedade. Da ansiedade. Isso Pois é, atrapalha. eu também tenho muita cautela de usar isso com as pacientes. Eu acho que a ansiedade é muito ruim para o casal, né? Atrapalha, né? Quem já passou por isso, atrapalha o dia a dia das pessoas, o tempo todo preocupado com aquilo. Aquilo vai e volta a cabeça. Não vai conseguir nunca mais. Começa a atrapalhar a vida do casal, porque não consegue se planejar na vida, porque está sempre esperando resolver a questão da gravidez, e começa a marcar o dia de ter relação sexual. Então, eu sou muito preocupado com o impacto da infertilidade no dia a dia das pessoas. Bom, se a ansiedade dificulta a gravidez, em casos extremos, a gente sabe que a ansiedade pode até suspender a menstruação. Nossa. Né? Mas são casos mais extremos. A pessoa está preocupada, a menstruação não vem. Ou ao contrário, a menstruação vem Ou fora pode da gerar hora. a tal da gravidez psicológica? Pode, quer dizer, são casos extremos. A barriga incha e ela começa a enjoar. São casos mais extremos. Então, você vê que existe um poder. Mas a maior parte das pessoas, com certeza, porque se a gente começa a julgar essa culpa para ela, e é muito comum. Aí você vê o casal, o marido fala, não está engravidando porque ela está ansiosa. Eu falei, coitada, ela está sofrendo porque não está engravidando. Ela vai tomar ansiolítico. Aí o marido já jogando a culpa porque não engravida porque ela está nervosa. Aí que ela vai ficar mais nervosa ainda, né? No caso de vocês, depois que resolveram tentar, depois de um certo tempo de casado, e viram que não estavam conseguindo naturalmente falando, daqueles 6 meses que o médico pediu, foram para a fertilização in vitro, não deu certo. Como é que ficou o coração de vocês, né? Você como pastor, e como é que ficou essa situação? É tão interessante porque eu vejo a gravidez como um milagre de Deus, independente de como ela aconteça. Porque se você for pegar todos os pontos para acontecer, é uma coisa assim, humanamente impossível você imaginar como que vai tudo se encaixar naquele dia, como o doutor acabou de falar. Então, quando a gente começou a tentar engravidar e a Cláudia não engravidava, o caso era com ela, não era comigo, eu falei, Cláudia, a gente não pode ter filho. Eu nunca disse para a Cláudia que eu posso e ela que não pode. Não existe isso entre a gente. Nós não podemos ter filho. E desde quando a gente foi tentando, não aconteceu. E assim, é uma coisa muito minha, sabe? E eu tenho muita dificuldade em entender de criar uma criança especial. Eu gosto muito de criança. Eu não me via, assim, eu não tenho, psicologicamente, eu não estava preparado. Eu falei, Deus, a Cláudia está com 40 anos. A gente sabe da chance de ver uma criança assim. E se a gente ficar insistindo com isso, e não é propósito do Senhor, e vir uma criança assim, como vai ser isso? Então eu falei, Cláudio, vamos ficar em paz. Se você não engravidar com essa fertilização, vamos adotar um filho. Eu não vejo nenhuma dificuldade, porque o nosso interesse de adotar vamos lá ter uma criança em casa, de educar essa criança nos caminhos do Senhor. Então, assim, eu acho que pela questão da gente conhecer a palavra de Deus e entender que, independente de qual via que esse filho chegue, é de Deus, então trouxe uma tranquilidade para o nosso relacionamento, para a nossa vida. Cláudia, para você como mulher, que a gente vê que vocês têm uma posição muito racional, muito bem definida, um amparo psicológico muito bom, o que geralmente não acontece com os casais que estão tentando. Para as mulheres que estão te assistindo, como foi o teu posicionamento? É claro, você deve ter ficado triste porque não engravidou, isso é o normal de qualquer mulher. Fala um pouquinho para quem está nos assistindo, às vezes está na mesma situação e não tem esse preparo que você está apresentando aqui para a gente. No momento a gente fica triste mesmo, né? Porque a gente percebe que a gente não pode, né, gerar um filho, mas Deus, né, que é o Consolador, o Espírito Santo nos consola, né? E Ele envia também outros métodos, como o da adoção que Ele encaminhou para a gente, né? Então, assim, como as mulheres, eu quero deixar um recado para que não podem engravidar, né? Estão passando por problemas como eu passei, estou passando, que creia no Senhor Jesus, porque tudo é possível que crê, e Ele faz o melhor para as nossas vidas, né? Amém. Amém. E vocês estão esperando para adotar uma criança agora? Estamos na fila já somos, o número nosso não sabemos, né? Porque não dá para... Não dá, mas já foi aprovado pelo Ministério Público, foi deferido, e foi deferido pelo juiz esses dias. Falaram que era até metade do ano, mas saiu agora esses dias, em 15 dias. Daqui a pouco vocês estão com o filho aqui. Mônica, você